Burnout especificamente é uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga de trabalho, sobrecarga de atividades. A pessoa se cerca, às vezes também excedendo até o ambiente de trabalho, que leva a um estado psíquico e físico de exaustão emocional e de exaustão física. A pessoa entra em fadiga, entra em falência, não dá mais conta da sua vida e dos seus processos, né? A pessoa chegou ao seu limite. Claro que isso também envolve características próprias do indivíduo que está na síndrome, porque ele que se conduziu através da sua vida até chegar à síndrome, né? É importante que a pessoa se dê conta disso, porque dando-se conta disso, faz parte para fazer o caminho inverso, fazer o caminho da saída. A pessoa começar a poder reestruturar a sua vida a ponto de ter mecanismos de escape para o estresse, ter um lazer, ter uma vida social melhor. Isso vai começar a ajudar. Olá, meu nome é Leonardo Prates de Lima, eu sou médico da Prates de Lima Psiquiatria Dinâmica, clínica fundada pelo meu pai há 60 anos. Neste canal, eu e meus irmãos estaremos abordando temas de psiquiatria. Para acompanhar, basta se inscrever no canal. Curtir e compartilhar ajuda a divulgar o tema para mais pessoas. Se você desejar comentar, estaremos abrindo uma possibilidade de interação e esclarecer dúvidas. Em primeiro lugar, não se trata de uma patologia, pelo menos até as classificações do CID-10, né? Ela trata-se relacionado a reações emocionais relacionadas ao estilo de vida da pessoa, sobrecarga. Normalmente isso está mais relacionado ao trabalho, os trabalhos publicados nas revistas médicas estão sempre relacionando o burnout ao trabalho, mas às vezes ele pode estar relacionado a uma outra situação. Imagine, por exemplo, uma pessoa que está sendo dedicada a ser cuidador de uma pessoa idosa, enferma durante muito tempo, etc., pode entrar numa síndrome de burnout muito parecida às pessoas que entram nessa síndrome relacionada ao trabalho. E tem outros aspectos importantes de citar também, que às vezes pessoas que estão sobre a mesma carga, no mesmo ambiente de trabalho, etc., não desenvolvem a síndrome de burnout, não desenvolvem a sensação de fadiga, de exaustão emocional. Então tem particularidades ambientais, isso é uma coisa que tem que ser muito discutida, mas também tem particularidades individuais do próprio indivíduo, a suscetibilidade do indivíduo a desenvolver aquela síndrome. No primeiro momento, às vezes, as pessoas não entendem, não sabem bem o que tem. Às vezes os sintomas compartilhados da síndrome podem se parecer com uma depressão, pode se parecer com uma ansiedade, a pessoa está mais irritada, está mais sensível, tem fadiga, tem perda de interesse pelas suas atividades, pela exaustão, né? A diferença da depressão é que normalmente o indivíduo com síndrome burnout, em outras situações, em outros ambientes que não aquela que gerou a síndrome, gerou a exaustão, a pessoa funciona bem. Então, se eu pego ela, retiro do ambiente que ela está manifestando sintomas e boto num outro ambiente, e a pessoa passa a funcionar bem. Já um indivíduo que tem uma depressão, não. Em qualquer ambiente que ele vai estar com aquela sensação. Estou falando isso porque às vezes as pessoas confundem a síndrome. E às vezes também os indivíduos que sofrem dessa síndrome têm dificuldade de explicar, poxa, eu me sinto mal em tais lugares, mas em outros eu estou bem, estou melhor, e às vezes as pessoas não conseguem entender isso também. O diagnóstico disso, então, não envolve só a sintomatologia, o que a pessoa está sentindo. A gente tem que saber como é que foi todo o curso de vida das pessoas, as horas trabalhadas, a hora de lazer, porque às vezes tem horas trabalhadas, mas geram um estresse grande, mas é um indivíduo que sabe ter um lazer, sabe curtir a vida de outra maneira, sabe ter mecanismos de escape para o estresse, por características pessoais. Ele gosta de jogar isso, gosta de interagir com as pessoas ao grupo, etc. E isso acaba aliviando, impedindo que a pessoa desenvolva um burnout. E tem pessoas que são incapazes, por características individuais, não são tão sociáveis, não interagem tanto, então elas vão para o seu trabalho e saem, vão para casa e não tem um outro meio de escape. Essas pessoas que não têm essa capacidade de sociabilidade, de interação social, de descobrir um lazer, e tem muita gente que não consegue fazer isso, essas pessoas são mais suscetíveis a desenvolver essa síndrome de exaustão vital, de exaustão emocional, que vem a ser, em última análise, chamada de burnout. Então, quando a gente recebe uma pessoa assim, a gente tem que entender
o meio que ela está, como é que ela conduziu essa vida, como é que são as horas do dia, o que ela usa, para qual atividade ela usa, mas também é importante entender dados da personalidade prévia. Como é que ele funcionava, se ele era uma pessoa ansiosa, se é uma pessoa mais fechada, isolada, se tem algum tipo de fobia que leva a pessoa a não ter tanta interação social. Tudo isso vai ser importante no diagnóstico. Não definidor, mas pelo menos para entender a suscetibilidade daquele indivíduo a ser vítima dessa síndrome. O tratamento ou abordagem clínica não é tratamento porque não é uma doença. Né? Eu lembro que eu falei no início, a síndrome burnout é uma síndrome relacionada ao ambiente de exaustão emocional em que a pessoa vive. Então ela não está lá no CID, não tem o CID para dizer, olha, é uma doença, que nem tem depressão, que nem tem ansiedade, sabe? Mas como é que nós vamos abordar essa pessoa? Em primeiro lugar, nós vamos, feito o diagnóstico, entendendo, ela se colocou numa posição em que desenvolveu uma síndrome de burnout, nós vamos ter que primeiro fazer ela entender isso, entender que, olha, houve uma sobrecarga, ela se conduziu na vida assim, pediram para fazer serão, vou fazer, pediram, enfim, há uma participação da pessoa nisso. Como eu falei antes, às vezes uma pessoa desenvolve, outra não no mesmo ambiente. Algumas pessoas estão tão exauridas, estão tão fatigadas, que foi ao extremo, que vão precisar retirar um tempo do ambiente de trabalho, umas férias, um auxílio-doença, uma coisa assim, para alguns dias, para ela poder se refazer. E a partir de então, depois, ela não pode simplesmente retornar à atividade nos mesmos moldes. Ela pode executar essa atividade, mas ela vai ter que repensar como ela vai reequilibrar as suas atividades durante o dia, tanto de trabalho, né, como outras atividades, como eu já citei anteriormente. E, eventualmente, essas pessoas podem ter desenvolvido, no meio desse processo, algum sintoma de ansiedade, algum sintoma de um transtorno misto de ansiedade e depressivo, sem caracterizar a doença, mas com alguns sintomas dela, que pode ser que mereçam alguma abordagem clínica também. Mas isso não é a essência do diagnóstico da situação, porque, como eu falei antes, não se trata de patologia, se trata de uma situação de vida. Vai sair agora a CID-11, vai ter algumas mudanças disso e logo nós vamos estar conversando, quando o CID-11 estiver em voga, já sendo aplicado sobre isso, olha as mudanças que a síndrome de burnout teve na CID-11. Né? Mas, por enquanto, a gente usa os critérios da CID-10. CID, para quem não sabe, é a Classificação Internacional de Doenças, né? Que tem um código, aquele famoso código, a gente faz um atestado, a gente tira dessa tal CID. Né? E atualmente a que está em vigência é a 10ª revisão, né? Que caracteriza essa síndrome como um estado de exaustão vital e relacionado ao estilo de vida e não a uma patologia propriamente dita. Então isso às vezes tem implicações médicas, tem implicações jurídicas, que os advogados podem falar mais sobre isso, já que não caracteriza uma doença, como é que vão tratar uma pessoa juridicamente, afastada do trabalho, etc., nessa situação, também é outro assunto, mas que, como é uma situação que envolve várias pessoas, envolve uma pessoa que sofre, envolve um empregador que precisa entender o que está acontecendo, envolve os serviços médicos de previdência, às vezes muitas vezes as pessoas pedem um auxílio por estar vivendo isso. Então é um assunto complexo e quando a gente vai pesquisar sobre esse assunto, pipocam trabalhos de todas essas áreas. Estou curioso para ver como é que vai as mudanças agora do CID-11, né, quando a gente começar a falar sobre isso, para ver como vai ser enfocado isso, se vai permanecer com um estado relacionado ao estilo de vida ou se vai ter uma classificação diferente. Mas basicamente, fechando essa pequena fala sobre o burnout, eu queria que vocês entendessem que não é uma patologia, que é relacionada ao estilo de vida, mas que causa um sofrimento grande para a pessoa e que merece uma atenção médica. Né? É uma coisa bem estranha estar dizendo isso. Estou dizendo que não é uma patologia, mas ao mesmo tempo merece uma atenção médica. Porque a pessoa se colocou numa situação que lhe causou grande sofrimento emocional e grande sofrimento psíquico. E aí, de alguma maneira, nós vamos ter que conduzi-la de volta a um caminho de saúde mental e saber se posicionar melhor perante a vida e perante ao seu ambiente de trabalho. Era isso.